Tudo em minha vida foi um ato de fé. Quando você já tentou tantas coisas na vida, quando você já fez de tudo, mexeu com música, com banda, e muitas coisas não deram certo, era como se Deus estivesse caminhando a minha vida para aquilo que eu estou vivendo agora. Uma vez eu conversando com um pastor, falando sobre a fé dos africanos. E lá eles não têm quase nada, eles não têm comida, eles não têm saneamento básico, eles não têm essa estrutura que nós temos aqui. E quando eles entregam a sua vida para Jesus, a única coisa que eles têm de verdade é a fé. E eu comecei a viver dessa forma. Viver realmente pela fé. Tudo aquilo que eu construí na minha vida foi pela fé. Nós pregamos a fé, nós falamos da fé, nós vivemos a fé. Eu já fui impactado com aquilo que a fé traz. Eu falo muito sobre a ação da fé, a ação correspondente da fé. Eu consegui entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a minha vida foi baseada nisso. Tudo aquilo que eu construí, que eu não tinha recurso, eu não tinha condições, tudo aquilo que nós construímos foi através da fé. E no ministério não foi diferente. O nosso ministério, o meu ministério, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para administrar para Ele, foi tudo em cima da fé. Porque eu não tinha conhecimentos como eu tinha. Para falar a verdade, algumas pessoas quando me olhavam não conseguiam ver em mim o pastor que eu sou agora. Quantas pessoas já falaram que não daria certo, quantas pessoas falaram, não acreditaram, ou então, o Tony caiu de paraquedas. Eu já fui tão imaturo a ponto de sair de igreja pelo fato das pessoas não verem em mim algo bom. Isso é natural. Quando nós começamos é assim. Às vezes nós somos julgados, sim, somos. Porém, quem está debaixo de uma palavra não desiste. E quando eu vim para Shekinah, a mesma coisa aconteceu. Porém, eu lembrei da palavra do Senhor. O Senhor me disse que me mandaria para um local, que ia apressar de mim. E realmente, não só a minha vida, mas através de minha vida, através da palavra que o Senhor me deu, eu consegui viver e receber, colher os frutos dessa decisão, que é não abandonar a fé, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha as lutas. A gente nunca pode abandonar a fé. Falar de fé é algo muito desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. Queridos, a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 17, no versículo 20, na parte B, que a fé é comparada a um grão de mostarda. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dar uma voz de comando aos montes e eles se transportarão. E nada será impossível para nós. Nada será impossível para aquele que crê. Querido, o justo viverá pela fé. Tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, tudo aquilo que já foi conquistado para nós, que já está disponível para nós, só pode ser acessado através da fé. Saiba que o Senhor tem coisas grandes e vai continuar fazendo coisas grandes em nosso ministério, na nossa família da fé. Mas para que possamos viver todas essas coisas que o Senhor tem preparado para esse novo tempo, para essa nova estação, precisamos continuar ousados, declarando a palavra, declarando a fé, declarando palavras proféticas, realmente vivendo aquilo que nós cremos. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Nós vamos viver e estamos vivendo coisas extraordinárias. Eu costumo dizer que quando nós estamos vivendo coisas extraordinárias, não sabemos explicar, não sabemos definir, a conta não bate, mas Deus está nos levando a conquistar coisas grandes. E isso é só o começo. O que nós vivemos para chegar até aqui? Lágrimas, noite sem dormir, preocupações, medo, vontade de desistir, uma série de emoções, tudo aquilo nós vivemos durante esse período. Porém, nós não desistimos, porque o plano não era nosso.
Quando nós entendemos que o plano para a nossa vida, principalmente para nós que vivemos o ministério, não é nosso, é plano de Deus, e nós cremos nisso, nós nos agarramos nessa verdade, emuná, nós nos agarramos nessa verdade, não tem como abandonar. É como diz aquela música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não, eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver sem realmente servir a Deus, sem me gastar, sem me doar, sem colocar todos os meus sentimentos, todas as minhas dores, todas as minhas decepções na mão dele e viver aquilo que ele tem para mim. Nós vivemos isso. Nós chegamos aqui, chegamos a esse novo tempo, a esse novo ciclo, através daquilo que Deus colocou em nós, porque até a fé, a Bíblia diz que Ele já colocou em nós, é um dom de Deus. Então nós vivemos isso, conseguimos ressignificar todas as nossas dores, conseguir ressignificar todas as minhas decepções e transformar em ato de fé. Tiago diz assim: me mostra a tua fé, que eu mostrarei a minha pela obra. E essa obra é a ação correspondente. Creio, porque eu creio, eu faço. E Deus nos leva, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Eu era uma jovem de 27 anos que sonhava ser empresária. Sonhava administrar empresas, viajar pelo mundo, mas não imaginava aquilo que o Senhor já havia preparado para mim. Algo grandioso, algo extraordinário. Mas aos poucos eu fui me permitindo ser tratada, ser moldada. O Senhor foi realmente queimando em meu coração aquilo que Ele já havia reservado para a minha vida. E aos poucos eu fui me tornando algo e exatamente aquela pessoa que o Senhor gostaria que eu me tornasse. Foi muito desafiador no início, enfrentei muitos obstáculos. Realmente, em muitos momentos, a única coisa que eu pude me apegar foi a fé, a convicção daquilo que o Senhor já tinha me falado, a convicção daquilo que o Senhor já tinha declarado, a voz de comando que o Senhor já tinha liberado. Houve muitos obstáculos, muitas noites, muitos momentos de conflitos, de inseguranças, de medo, de choro. Foi muito difícil no início. Enfrentei muitos desafios, muitas barreiras, resistências. Afinal de contas, não era nada comum uma pastora tão jovem. Mas, de fato, eu não abri mão da minha fé, não abri mão dos sonhos de Deus. E eu já começava a sonhar com aquilo que o Senhor sonhava para a minha vida. E fomos fluindo no ministério. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, queridos, é uma semente de fé. E o que é a semente de fé? É como a pastora Nair falou, que a semente de fé, a semente, ela quando ela é jogada, foi a comparação de um grão de mostarda, não é isso? E quando ele é jogado, ele pode ser pequeno, mas ele começa a crescer, crescer, crescer. E a Bíblia diz que se transforma numa árvore a ponto dos animais fazer morada. E isso é uma semente de fé. É quando você não vê, mas você crê. É quando as situações e as circunstâncias estão dizendo assim: não vai conseguir, não vai dar certo, mas você crê, você insiste, você está plantando semente de fé. Tudo aquilo que vocês vão ver aqui, que vai ser mostrado nesses vídeos, você vai ver que foi semente de fé. Essa semana eu fui ver quanto Deus nos abençoou para nós chegarmos a esta estrutura, para nós chegarmos aqui. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente fazer, mas o quanto Deus nos abençoou, quantos fomos impactados por aquilo que Deus estava fazendo, coisas que nós não esperávamos que Deus fizesse. Tudo foi através da semente da fé. Esta é, na verdade, o segredo, a chave para uma vida próspera em Deus, para uma vida de crescimento ministerial, pessoal, como família, é plantar semente de fé. Porque a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza. E se nós temos essa certeza, mesmo sem ver, a fé nos garante que Deus vai fazer. Avançamos, fizemos coisas extraordinárias, tivemos perdas, tivemos ganhos. Na nossa igreja nós trabalhamos muito com pilares fortes, que é palavra e oração e ensino. E as turmas, todas as nossas turmas de ensino,
tem um módulo que fala especificamente sobre fé, fundamentos da fé. Porque de fato, queridos, o justo viverá pela fé. A nossa maneira de viver e realmente desfrutar as coisas que já foram conquistadas, que já estão disponíveis para nós só poderemos acessá-las através da fé. Deus tem feito algo tremendo. Deus tem construído bases no nosso ministério, Deus tem nos levado, Ele já havia nos preparando com pregações, com palavras proféticas que já nos levavam para essa nova estação, para esse novo tempo a qual nós estamos vivendo. Eu lembro de palavras fortes como "cri, por isso falei", viveremos aquilo que cremos. Se até o boleto vence, por que você não vai vencer também? Nossa, foram dias assim de transformação em que nós emergimos realmente nesse ambiente da fé. E, para a glória do Senhor, recebemos muito testemunhos, recebemos muitas palavras de agradecimentos. Sabemos que muitas pessoas foram alcançadas e transformadas por essas palavras. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele está fazendo, que realmente nós não sabemos explicar. Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Nós estamos construindo algo muito maior. Estamos vivendo um novo ciclo, uma nova estação e agora com um novo nome. Assim como José, para viver a estação de governo no Egito, teve o seu nome mudado para Zafenat Paneia, o Senhor está fazendo assim conosco, para que a gente viva uma nova estação, algo muito maior do que nós já vivemos até aqui. Somos muito gratos por isso, mas Deus tem algo muito grande para derramar sobre as nossas vidas como igreja, como família da fé. Por quase 25 anos, entre 23 e 25 anos, porque eu não estava na época, nós andamos com o nome, levamos o nome, levamos uma bandeira. Nós sabemos que um nome, ele tem uma sua importância, ele tem seu peso. Tanto que Deus, ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, porque Deus sabe a importância que o nome traz. Então, durante muitos anos, nós levamos o nome Shekinah. Nós levamos essa bandeira e foram tempos preciosos, queridos. Tempos maravilhosos que nós vivemos e que nos trouxe até aqui. Nós não podemos lançar fora, abandonar ou desfazer da história que foi plantada, principalmente como Shekinah. Nós avançamos, nós crescemos, nós choramos, nós frutificamos, nós ganhamos, nós perdemos, nós choramos, como eu falei agora há pouco. Ou seja, nós passamos por todas as fases e respeitando todas as estações. Porém, o Senhor nos levou para um novo ciclo, uma nova estação, uma nova fase. Há 7 anos atrás, Deus me dá uma palavra, me dá um nome. E esse nome ficou no meu coração. E tem até uma história engraçada que eu escrevi esse nome no caderno e a pastora Anaíle pegou o caderno e jogou fora. E quando eu cheguei de Pindaré, porque eu sou pindarense, quando eu cheguei de Pindaré, eu procurei os cadernos. Na verdade, ela me mandou uma mensagem toda feliz: amor, fiz um limpa no nosso quarto, aquele quarto, aquela bagunça. Fiz um limpa. Aí eu falei, que legal. Só que quando eu cheguei lá, o limpa foi tão bom que ela pegou todos os meus cadernos, que eu gosto de escrever muitas coisas, e jogou tudo no lixo lá no condomínio. Eu saí correndo, nem desfiz a mala, saí correndo, eu voei, eu mergulhei dentro do lixão do condomínio. Você sabe o que é um lixão do condomínio? É uma montanha de lixo, dos mais cheirosinhos aos mais fedorentos. Eu mergulhei lá dentro e o pessoal me olhando, eu tirando lixo para poder pegar os cadernos. E consegui todos os cadernos. E em um desses cadernos, na verdade, tinha um nome. E aquele nome sempre foi queimado, sempre queimou no meu coração, na verdade. Um nome muito forte, e o nome é aquilo que nós vivemos. E aquilo que nós vivemos todos esses tempos do nosso ministério. E quando Deus ele nos leva, devido a uma situação, a realmente mudar de prédio, mudar de cidade, porque nós estávamos em São Luís, agora nós estamos em Ribamar, não é isso? Estamos em Ribamar agora, que é aqui no Tropical. Deus começou a mudar muitas coisas. E por último agora, Ele nos direciona a mudar também o nome.
Queridos, que nome é esse? Qual vai ser esse nome? Como nós falamos aqui, a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento, eu vou repetir, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e temos certeza que iremos alcançar. A Bíblia diz que até a salvação que nos foi dada de graça através do sacrifício vicário de Jesus, a graça que nos salva, ela é mediante a fé. E ele ainda diz mais, que não é por obras, é dom de Deus, não é por obra para que ninguém se glorie. Tudo isso aqui não é para a glória de homem, é para a glória de Deus. E por que este nome? Porque tudo que nós vivemos até hoje foi mediante a fé. A fé é essa convicção. Abraão foi conhecido, justificado pela sua fé, conhecido como o pai da fé. E hoje, a igreja Shekinah, a história Shekinah, permanece, porque o nome muda, mas não muda a essência. Porém, a partir de hoje, a igreja Shekinah será conhecida como Igreja da Fé.